Pessoal, boa tarde para todo mundo aqui, boa tarde para quem for assistir depois esse vídeo, essa palestra. Vamos lá começar aqui no tempo, escala é importante. Bom, eu estou aqui para falar sobre o potencial em pensar que tudo isso. E antes eu vou me apresentar rapidamente. Então, meu nome é Juliana Criso, eu sou filha, mas logo quando pequena mudei para o interior do Pará, e isso me fez ampliar minhas perspectivas, entender, e acho que ali foi o bichinho da pelo outro e por outras formas de vivência apareceu, e isso culminou na minha carreira profissional. Então, eu sou formada em publicidade, tive uma passagem, uma experiência com Customer Experience, e sou hoje, atualmente, Service Designer. Mas o que isso tem em comum? Estou aí há 9 anos entendendo as pessoas e como elas se relacionam. E acho que vale a gente aproveitar esse momento também, para quem estiver assistindo, colocar aí no chat de onde vocês falam, com que vocês trabalham. Acho que vale a gente tentar emular uma conexão aqui. Mas antes da gente seguir, acho que vale fazer um aviso importante. Essa palestra aqui, ela não promete nenhuma verdade, sem certezas ou prisões infalíveis. A ideia é trazer algumas provocações para a gente repensar aí as nossas práticas e talvez potencializar as nossas soluções. E bom, já que a gente está se propondo a falar sobre o potencial em pensar em serviços, a gente precisa falar sobre o que é serviço, né? E costumeiramente a gente é condicionado a pensar quase que um serviço como sendo um oposto de um produto, né? Com alguns elementos em oposição. Aqui eu trouxe uma definição do Kotler que eu acho que é bem interessante para nos mostrar isso. Então, ele diz que serviço é qualquer ato ou desempenho essencialmente intangível que uma parte pode oferecer à outra e que não resulta na propriedade de nada, ou seja, a gente está falando de que é algo intangível e que há uma transferência entre A e B. E isso costumeiramente, como eu falei, é como a gente entende serviço. A gente foi evoluindo aos poucos e existem outras formas de enxergar serviço. Serviço é como sendo um composto de um produto, a servitização vai dizer isso, mas existem outras maneiras de pensar serviço, com quase intrinsecamente a existência de produto, ou seja, enxergando o serviço e produto como um todo indissociado. Eu gosto muito dessa definição do Maurício Manhães, que é um estudioso de design de serviço, que ele diz o seguinte, que o serviço é um artefato que magnifica o potencial de agir de alguém que se percebe como um beneficiário. Então, pera lá, que algumas palavras difíceis, mas vamos recapitular. Basicamente, ele está trazendo aqui que serviço é algo que potencializa a ação de alguém que se enxerga enquanto beneficiário daquela ação, né, daquele serviço. E esse conceito, ele expande um pouco a lógica de um pouco mais limitada de que serviço é só a relação entre A e B, necessariamente, e assim por diante. E esse conceito, ele tem tudo a ver com o que da onde a gente parte hoje, que é a ideia de que tudo é serviço. E aí, por que eu estou falando isso? Essa lógica, né, é justamente essa proposta, ela é de uma teoria chamada lógica serviço dominante, proposta por Vargo e Lush, e eles tem uma frase que eu acho que mostra bem o que a gente quer dizer aqui. A ideia de quando você muda esse olhar, né, e começa a pensar nas coisas como sendo tudo um serviço, a gente muda o foco da perspectiva apenas de quem produz, do produto em si e dos meios de produção, para a gente ampliar a perspectiva para o uso e para o cliente. É uma forma de olhar considerando muito mais em qual que é a proposta de valor e as trocas de valor que as coisas têm. E assim, entendendo que esse é o grande significado das coisas.
E calma, eu vou explicar um pouquinho. Essa proposta, né, essa teoria, foi lançada por esses dois estudiosos lá em 2004, e ao longo do tempo, muito nessa intenção de pensar como a gente consegue enxergar de outras formas essa troca de valor, como eu falei, e a gente expandir isso. E ao longo do tempo ela foi sofrendo uma série de intervenções e contribuições de vários outros estudiosos, então vocês vão encontrar bastante coisa sobre isso por aí. Mas o que eu quero trazer aqui são muito mais como que isso, que é uma teoria, talvez que a gente possa achar que é muito distante, pode ser muito útil para nos provocar a pensar diferente na hora de construir as nossas soluções. E um dos principais pilares é quando a gente enxerga que todo bem material, ele possibilita um serviço e só existe através de um serviço. Ou seja, não existe a ideia de que existe só um produto limitado ou serviço limitado. Essas duas coisas estão indissociadas. Ou seja, vai ter, por exemplo, esse computador aqui que eu estou falando com vocês, se a gente tiver uma série de serviços envolvidos. Assim como eu só vou conseguir ter esse serviço, que é a transmissão dessa palestra, porque eu tenho uma série que intermedia essa relação. A gente vai falar mais disso para poder deixar isso um pouco mais claro. Mas antes, eu queria que vocês respondessem ou pensassem aí, né? O que é uma cadeira? Como é que vocês definiriam o cadeira? Eu não sei se eu vou conseguir ver todas as respostas de vocês, mas eu vou chutar aqui algumas que eu costumemente escuto. Então, uma cadeira é um utensílio, é um móvel que a gente usa para sentar, é algum apoio que nos mantém numa posição, ou ainda é um espaço, um móvel que a gente pode apoiar algumas coisas, alguns objetos, enfim. Vão colocando aí no chat também para a gente ver. E quando a gente pergunta, né, o que é uma cadeira, certamente algo parecido com isso, ou no, mais ou menos que está aqui na tela, foi o que veio na cabeça de vocês, eu imagino. Mas não sei se vocês conseguiram perceber, mas a gente só consegue definir o que é uma cadeira quando fala para que ela serve. E se a gente para pensar para que serve uma cadeira, o mundo de possibilidades se amplia. Então, aqui eu falei que serve para sentar, serve para apoiar coisas, serve para servir para você estar em um lugar que está numa altura maior, então escada, serve para você também, a pessoa serve como guarda-roupa, por exemplo, quem nunca, né, guardou roupa, deixou na cadeira, ou ainda serve como um objeto de desejo, ou ainda como um objeto de status. Essa cadeira aqui em especial é de um designer, que é o Charles, que é muito famosa, e ela é uma cadeira que ela extrapola, o valor dela extrapola a função de puramente ser um móvel de descanso, como a Bruni, ou um móvel para sentar. O valor dela e o valor que ela traz, ele é muito mais ampliado. E isso aqui, eu trouxe o exemplo da cadeira para a gente pensar, quando a gente para olhar sobre a forma como a gente compreende as coisas, sobre a forma como a gente interpreta cada uma que existem, a gente vê que naturalmente a gente pensa, para que algo serve? A gente quer entender que algo a gente pergunta para que ele serve. Assim como, não sei se vocês já devem ter ouvido essa expressão, mas de que quando alguma coisa está quebrada, a gente fala, putz, isso aqui não presta mais. E o que não presta, né? Isso aqui não presta mais o serviço ao qual ele se propunha a servir. Então, isso já é a forma como a gente compreende as coisas que nos cercam. E a forma como a gente encara as soluções que a gente projeta, que a gente desenha. E quando a gente enxerga, né, e as nossas soluções a partir dessa lente, possibilidade se descortina, e são essas provocações que eu quero trazer aqui para fazer a nossa cabeça fervilhar. Aqui a gente tem 5 principais axiomas que
são basicamente algumas verdades irrefutáveis que a teoria da lógica serviço dominante já definiu, né? Então, digamos, são algumas verdades que eles chegaram até aqui. Mas que ao invés de chamar de axiomas, eu chamo de provocações da SDL. E a gente vai passar por cada uma delas agora. Então, a primeira dessas provocações é a seguinte: o serviço é a base fundamental da troca, ou seja, o valor de algo ele está no seu uso e não na coisa em si. Quando a gente fala que, se a gente parar para pensar, né, que quando a gente compra alguma coisa, a gente adquire alguma coisa, o que a gente está pagando necessariamente não é apenas pelo valor real daquele bem, não é apenas pelo valor daqueles materiais que aquele bem foi constituído. A gente paga pelo serviço e a função que ele nos presta. Tanto que se a gente recebe alguma coisa que está, por exemplo, estragada, a gente toca ou a gente pede uma devolução desse dinheiro. Então, quando a gente para olhar que no final das contas o valor que as coisas têm está no seu uso e o valor das trocas está justamente no serviço, a gente amplia as possibilidades de enxergar as nossas relações muito mais do que simplesmente uma relação monetária, em que a gente oferece algo e recebe um dinheiro em troca. A gente potencializa essas relações. E aqui eu trouxe 2 exemplos que é simples, assim. Seja comprando um sofá, por exemplo, na West Wing, ou então no próprio uso do Couchsurfing, que é uma solução em que as pessoas hospedam a outras pessoas viajantes na sua casa, o valor dessas 2 soluções, ele justamente está no serviço que ele presta, ele não está na coisa em si. É muito mais fácil a gente conseguir perceber isso no Couchsurfing, porque é algo mais intangível, a gente entende que é algo relacional, então alguém disponibiliza o seu espaço para receber alguém. No entanto, o valor do sofá aqui da West Wing, ele só de fato existe se ele cumprir a função dele, que é para você deitar, por exemplo, se for um sofá-cama, que é para você dormir ou receber visitas, por exemplo. Se ele não cumprir essa proposta, né, essa função, ele perde o seu valor. E a gente tem depois a segunda provocação que a gente traz aqui, que é o valor é cocriado por múltiplos atores, incluindo sempre o beneficiário. O que a gente quer dizer com isso, né? Se você tira uma das variáveis do sistema, não tem o serviço. Então, a gente precisa pensar que todo serviço ele é um sistema composto por diversos atores e diversas ali relacionadas. E o valor ele só existe porque esse sistema é construído de tal forma que possibilita que esse serviço exista. Então, se a gente tira alguns atores, inclusive o beneficiário, esse serviço ele não existe. Vou explicar também. E para isso eu trouxe um exemplo que é dessa solução, que eu acho que ela não existe mais, mas era um restaurante chamado Sushi Arts, que estava vigente na época, enfim, logo no início da pandemia, que criaram no Rio de Janeiro. E basicamente esse restaurante ele seguia a lógica de distanciamento, então as mesas eram como cabines separadas, você chegava, tinha uma recepção e através do aplicativo do Rappi você conseguia fazer o seu check-in para ele saber que você estava ali e conseguir uma mesa, você era direcionado para sua mesa, lá através do app você fazia o seu pedido, recebia o pedido, comprava, ou melhor, pagava e conseguia ir embora. Aqui a gente tem alguns atores que, se não fossem eles, esse serviço não poderia existir dessa forma. Então, o Rappi, nesse caso, ele não foi um aplicativo que entrou, ou um ator que entrou no final desse processo, como uma entrega, por exemplo. Mas aqui ele é o aplicativo que efetua a logística do início ao fim do funcionamento, por exemplo, desse restaurante. E aí, se
se a gente tira, inclusive, a pessoa beneficiária, esse restaurante deixa de prestar o serviço dele, ou seja, ele deixa de existir efetivamente, né? O seu valor deixa de existir. Assim como tem o próprio exemplo da Turbi, que aí eu poderia usar como exemplo a história do Ford Gol que a gente ouviu aqui, mas a Turbi, que basicamente é uma nova solução para você conseguir alugar carros, né? Você deixa de ter aquele serviço condicionado à retirada em um ponto físico especificamente, e você só é possível existir esse serviço porque você tem aluguéis de estacionamentos espalhados pela cidade, você tem um intermédio de um aplicativo, por exemplo, você tem uma tecnologia de geolocalização. Existem uma série de atores aqui que sem eles não existiria a operação desse serviço, ele não entregaria o seu valor. Então, aqui a gente entende como isso é sistêmico. O terceiro ponto é que todos os atores, eles são tanto sociais e econômicos, eles são integradores de recurso, ou seja, não há serviço com um único provedor e um único receptor. Aquela ideia que o Kotler trouxe lá no início, em que serviço seria algo intangível que A responde para B, ela cai por terra aqui. Porque aqui a gente entende, e aí muito próximo ao que a gente estava falando no axioma anterior, no axioma 2, o serviço ele só é possível porque a gente tem diferentes atores que imputam diferentes recursos para acontecer. O Google é um exemplo muito comum e muito simples, né? Todo mundo aqui possivelmente vivencia isso, e entende que desde a busca até a forma de monetização de anúncios, isso só é possível porque existe nós, que somos as pessoas que vão lá procurar, vão fazer alguma busca, ou que usamos algum site ou navegamos em algum lugar em que existe uma propaganda. Assim como o Glassdoor, por exemplo, que, entre outras coisas, também é um lugar onde as informações que estão ali só são possíveis existirem porque existem, inclusive, as pessoas que vão ali. Primeiro, tem alguém que quer informação sobre uma empresa, existe alguém que está fornecendo a informação sobre essa empresa, e esse alguém que pode ser da própria empresa, como alguém que era um ex-funcionário, por exemplo. Então, essa estrutura, como esse sistema desse serviço, como ele é desenhado, só é possível porque todo mundo ali, todos esses atores estão integrando recursos para ele. Nosso quarto ponto é que o valor ele é sempre e único, fenomenologicamente determinado pelo beneficiário. Palavra difícil, mas no final das contas, o valor percebido ele é totalmente intrínseco à visão da pessoa que se beneficia. Ou seja, aquela história de que a gente desenha uma experiência, ela cai por terra, porque a gente desenha condições para que uma experiência aconteça. Agora, como vai ser a experiência, ela é determinada por quem está utilizando. Tem aquela máxima que a gente escuta, né? A pessoa não estava feliz hoje, então por isso que ela deu uma nota baixa, por exemplo, no NPS. Isso é efetivamente a condição de que a pessoa beneficiária, ela quem determina fenomenologicamente, ou seja, a partir da percepção dela, o valor que aquilo tem. E aqui eu trouxe um exemplo de um serviço que é bem a cara desse momento pandêmico. Então, é um serviço de aluguel de móveis de escritório, né? Móveis para você trabalhar em casa, por exemplo. Então, para quem, por exemplo, sei lá, a empresa quer contratar para fornecer para os seus funcionários uma melhor condição de trabalho. No entanto, se eu, por exemplo, na minha casa não tenho um espaço para comportar esse móvel, talvez o valor que eu veja nele seja muito menor do que alguém que de fato tenha, por exemplo, ou até outros valores, né, que se a gente for olhar para questões estéticas e assim por diante. E esse aqui é um outro exemplo interessante também, que é uma empresa que efetivamente, no fim das contas, né, a raiz dela, ela poderia ser só enxergada como alguém que vende o chão,
No Entende, eles se posicionam e se colocam como sendo uma marca que possibilita, né, que trabalha para te ajudar a ter melhor sono. Isso faz com que várias outras coisas de serviço, dessa que poderia ser apenas uma loja de colchão, se ultrapasse, né, extrapole. Então, por exemplo, eles têm, entre outras coisas, playlists para te ajudar a dormir. Eles têm, além de colchões, eles vendem uma luminária, consegue mudar a luminosidade conforme o momento ideal para você conseguir dormir. E assim, e uma série de outras coisas são possíveis porque eles enxergaram enquanto serviço e não apenas enquanto alguém que vende um produto. E por fim, mais ou menos importante, a gente tem o quinto axioma aqui, que é a cocriação de valor é coordenada por instituições e arranjos institucionais gerados por atores, o que quer dizer que o serviço se dá a partir da orquestração de regras e atores. Aqui a gente volta para aquela ideia de que o serviço, logo, um serviço só é possível porque existem uma série de regras e arranjos que são colocados ali, que proporcionam para que ele exista. E aqui eu trago várias soluções, tanto que foram alternativas criadas entre aspas, aos aplicativos de mobilidade, por exemplo, mais tradicionais, e ainda alternativas criadas aos serviços como o Airbnb, por exemplo. Essas alternativas, elas foram condicionadas e elas só possibilitaram existir, ou elas só tiveram uma oportunidade de existir, porque existiam rearranjos, né, arranjos institucionais contextuais que fizeram com que isso fosse necessário. Explico. O Lady Driver, por exemplo, é um serviço que ele só existe porque existe uma situação social que condiciona que, talvez, para motoristas mulheres, outros aplicativos podem não ser uma opção tão segura assim, por exemplo. Assim como a limitação de alguns aplicativos de mobilidade que não vão até algumas regiões que não estão nos grandes centros, né? Regiões mais da periferia. Isso condicionou a necessidade de existir e a condição para que exista uma outra solução, que é o Jaubra, por exemplo. Assim como o fato de alguns grupos sociais não terem boas experiências no Airbnb, condicionar uma série de outras soluções específicas para esses grupos. Que, assim como a gente traz também, eu trouxe aqui também, a ideia do Room, que eu não sei se vocês viram, mas há uma rede de hotéis com a questão da pandemia, a diminuição do turismo, como uma alternativa para toda aquela estrutura que ficou parada por muito tempo. Eles criaram esse serviço que é o aluguel de salas de trabalho. Assim como existia um espaço ali ocioso, existia uma demanda para algumas pessoas de que, enfim, não conseguia se concentrar em casa ou não tinha espaço adequado para isso. Então, se esses serviços que eu trouxe aqui, eles só foram condicionados por conta desses rearranjos institucionais. E aqui, para a gente encerrar e não esquecer e sair daqui bastante focados, trouxe 3 grandes principais pontos. Primeiro, a gente vale lembrar, na hora da gente construir as nossas soluções, que serviços são sistemas. Segundo, que o valor ele está no uso das coisas, no serviço e no para que as coisas servem. E, por fim, o valor é cocriado e determinado pelo beneficiário, ou seja, conheça bem a quem você quer gerar valor. É isso, valeu, foi rápido, mas foi muito legal. Vamos continuar pensando, meus contatos ficam aí no QR Code. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Eu acho que a gente não tem tempo para perguntas, né, pessoal da produção? Acho que não. Mas, de qualquer forma, vamos fazer o seguinte, mandem perguntas aí no chat, que depois entro no canal do YouTube e eu respondo vocês, tá bom? Ou entre em contato comigo no LinkedIn. Boa tarde, pessoal. Até a próxima.